Olá, matemáticos e matemáticas! Hoje vamos falar sobre a trigonometria, que é uma área da matemática focada no estudo de lados e ângulos de triângulos, especialmente os triângulos retângulos, aplicando em engenharia, física, arquitetura, química, biologia, astronomia, medicina, tecnologia da informação e etc. Mas primeiramente vamos falar sobre o triângulo. Ele é importante para diversas áreas, pois tem uma estrutura rígida que é utilizada amplamente em construções. Também na arte e arquitetura. Aliás, é a base fundamental da trigonometria, pois envolve diversas fórmulas. Aqui, como a gente pode ver, temos três tipos de triângulo. O equilátero, que tem todos os seus lados iguais. O isósceles, que tem só dois lados iguais. E o escaleno, que tem os seus três lados não iguais. Aqui a gente vê que tem três lados, como três ângulos também. Aqui só tem dois ângulos, porque tem dois lados iguais. E aqui ele tem todos os seus ângulos diferentes, por conta também dos seus lados. Aqui a gente vê o triângulo retângulo, que possui um ângulo de 90 graus. E os seus outros devem completar 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Aqui eu fiz um lado de 6 e outro de 8, e o que deu um lado de 10, por conta da tripla pitagórica, ou seja, 3, 4, 5. E se tiver dois catetos 3, 4, sempre vai formar a hipotenusa assim. E se a gente multiplicar por 2, vai ser 6, 8 e 10. Que é esse triângulo retângulo que eu fiz. A gente pode ver aqui que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a o cateto 1 elevado ao quadrado mais o cateto 2 elevado ao quadrado. Então, se a gente pegar 6 e 8 e levar ao quadrado, o que é que vai acontecer aqui? 6 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado é igual a 10 elevado ao quadrado. Então, aqui vai ser 64, 36 e 100. Tá certo. Porque vai dar 10 aqui. 3, 6, 9. Com 10, que quer dizer 90 e 10. Então vai ser 100. 100 igual a 100. Então a gente verifica aqui. Sim, tá certo. Esse triângulo retângulo. A gente também tem aqui outras fórmulas utilizadas. Temos a lei dos senos, que é o lado A dividido pelo seu seno é igual ao lado B dividido pelo seu seno é igual ao C dividido pelo seu seno. Ou seja, 3 dividido pelo seno de 60 graus é igual a 3 dividido pelo seno de 60 graus. Mas também os lados são iguais, também o seno de 60 graus. Mas se a gente aplicar aqui 4 dividido pelo seno de 65 graus é aproximadamente igual a 3 dividido pelo seno de 50 graus. Aproximadamente, não é totalmente. Porque aqui nos cálculos do papel é mais difícil. É melhor fazer uma calculadora virtual. Também a gente tem aqui, a gente pode aplicar essa fórmula aqui. E também ela pode ser ao contrário. Tipo, ao invés de ser o lado dividido pelo seu seno, pode ser também o seu seno dividido pelo seu lado. Tanto faz. Esse quanto esse. Pode também ser ao contrário. A gente inverter, levar a menos 1. Aqui a gente tem a lei dos conssenos, que é um pouco mais difícil. Mas a fórmula a gente aplica o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí a gente adiciona isso aqui. Menos 2BC multiplicado pelo cosseno de quem? Cosseno do lado que a gente está querendo encontrar, que é A. Cosseno de alfa, que é uma letra grega, que significa A. Aqui também tem alfa, aqui é beta e aqui é gama. Então essa aqui é a lei. É um pouco difícil de memorizar, mas só sabendo o teorema de Pitágoras e juntando esse aqui, pode encontrar com esse aqui também, cosseno. Então a gente pode tanto encontrar os lados quanto o ângulo. E aqui a gente tem a lei das tangentes, que é uma lei um pouco mais difícil também, que também não é muito utilizada, que é o lado A mais o lado B dividido pelo A menos B
é igual a tangente também aqui, a tangente de metade da soma desses ângulos, porque tá somando aqui. E aqui é a tangente na metade desses ângulos, só que subtraindo. E a gente compra. A gente pode aplicar tanto nesse daqui, quanto nesse daqui, quanto nesse daqui, quanto nesse daqui. E também vale ressaltar que a gente também tem algumas relações nesse triângulo retângulo. Ou seja, a gente tem o seno, o cosseno e a tangente. Mas o que é isso aqui? O seno, o cosseno e a tangente? É muito fácil. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Para memorizar, você pode utilizar o cocator, que já deixa melhor. Cocator. Pode utilizar esse método. Vamos dizer, se eu pego esse ângulo aqui, o ângulo gama, qual é o seu seno? É o cateto oposto dividido por quem? Pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E assim por diante. Agora falando sobre os centros triangulares, temos o baricentro, que é o encontro das medianas, ou seja, retas que interceptam o meio do lado, dividindo em 6 triângulos. Já o circuncentro, ele é o encontro das mediatrizes, definindo o centro de um triângulo escrito, ou seja, escrito quer dizer que está dentro. Então, um triângulo escrito é um círculo em volta dele, interceptando seus vértices. Agora, falando sobre o incentro, ele é o encontro das bissetrizes. O que é bissetriz? É aquilo que divide um ângulo em 2 iguais, ou seja, uma reta. Tipo aqui, de dividir um triângulo equilátero em 2, de 30 graus. E ela define o ponto onde vai estar o centro de um triângulo circunscrito. O que isso quer dizer? Que vai ter um círculo aqui dentro, e esse é o seu centro. Aqui não. Aqui vai ter um círculo assim, e esse aqui é o seu centro. Em um triângulo equilátero, os dois são o mesmo centro. Agora falando sobre o ortocentro, ele não tem muitas propriedades, porém, ele define o centro de pontos ortogonais. Agora vamos falar um pouco sobre o triângulo escrito, como já havia dito. É um círculo em volta dele. E aqui a gente tem um raio, onde o seu lado é igual a r raiz de 3. Aqui temos o circuncentro, onde um círculo está dentro do triângulo e intercepta seus lados. Aqui, aqui e aqui. Onde o lado é igual a 2r raiz de 3. Bem, agora vamos fazer algumas atividades. Aqui temos uma e outra, mas a gente vai resolver primeiro essa. Quem é o valor de x? Se a gente sabe que esse lado é 7 e esse lado é 5. Só fazer. 7 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado igual a x elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado vai ser 49. 25 vai ser 5 elevado ao quadrado. Agora é só fazer 4, 1, 74. Então vai ser a raiz de 74 igual a x. Pronto, através do teorema de Pitágoras. Agora a área. 7 multiplicado para 5 dividido para 2. Em um triângulo retângulo. Pega os catetos e divide por 2. 7 multiplicado para 5 dividido por 2. A gente pode fazer isso aqui, né? Vai dar 3,5. Já dividir isso com isso aqui. 3,5. Ó, qualquer número multiplicado para 5. Multiplica por 10. Vai dar 35 dividido por 2. Essa é a mesma coisa. Mas é uma técnica. 35 dividido para 2, 17,5.
Então a gente sabe que a área é igual a 17,5 centímetros ao quadrado, enquanto x equivale à raiz de 74. Bem, agora resolvendo esse problema aqui, para encontrar a altura, a gente precisa saber uma relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seja, tangente. Então a gente tem que encontrar a tangente de 60 graus. A gente pode fazer por aquela musiquinha. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto, a gente encontra que a tangente aqui é de 30, de 45 e de 60. Mas a gente não precisa dessas daqui. A gente precisa da raiz de 3. Pronto. Então a gente sabe que a tangente, que é raiz de 3, aqui eu vou botar 1 para facilitar, tá? É igual ao cateto oposto, que eu não sei quem é, dividido pelo cateto adjacente, que é a nossa distância entre a menina e a árvore. Então vai ser 20 aqui. 20. Então a gente coloca a altura, né, da árvore e dividir para 20. Ou seja, a gente encontra o quê? Através disso aqui, ó. Tchum, tchum. Que H é igual a 20 raiz de 3. Pronto. Raiz de 3. Então aqui equivale a 20 raiz de 3. Mais 1,6 metros é o nosso total. Adicionando esse daqui.